questão é essa. As pessoas, para confiarem na vida, elas querem garantia de que tudo vai ser bom. E se tudo for bom, você não amadurece. Pensa, se tudo fosse do jeito que você quer, você acha mesmo que você ia amadurecer? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que vocês estão nos assistindo, né, e nos ouvindo. Hoje a gente vai ter mais um Papo Nômade com a Mara, e hoje a gente vai conversar sobre mais um tema do livro dela, né, que seria, Mara? Confiança na vida, oi para todo mundo, independente do horário, oi. Confiança na vida. Mara, primeiro, né, situar o pessoal. Hoje a gente está num ambiente diferente. A gente está aqui no Duque Bill, aqui em Poços de Caldas, né? Mais um parceiro nosso aí nesse podcast, nesse espaço aqui maravilhoso, onde a gente vai tomar um cafezinho e comer mais um pão de queijo, né? Que não pode faltar. Que é de praxe no Papo Nômade, o café e o pão de queijo. Tem que ter. Em breve a gente também vai ter novos parceiros aí. E a gente vai para um ambiente que a Mara gosta muito e eu também sou extremamente apaixonado. Uma curiosidade sobre a Mara que eu não sabia. Você fez um curso de sommelier, mas já faz tempo. Mas eu gosto muito de vinho, gente. É assim, é a bebida da minha vida. Porque para mim vinho não é bebida, para mim vinho é ritual. Então quando nós fomos gravar o Papo Nômade em algum lugar onde a gente for tomar vinho, aquilo vai ser um ritual. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês. A gente está conversando com o Leandro, lá do pessoal da Seguso, e ele também é sommelier de longa data, tem muita bagagem. E a gente está vendo e gravando a Seguso. Que delícia! E eu adoro os vinhos de lá também. Eu também sou um apaixonado por vinho. Antes do podcast O Papo Nômade, eu me aventurei aí tentando fazer um programa chamava O Mundo Vinho. E aí ia nas vinícolas para poder gravar todo o processo da vinícola e tudo mais. E aí já fui numa vinícola em Piranguinho, que é uma das maiores vinícolas daqui da região, né, do sul de Minas. Numa vinícola também em Andradas, com o seu Procópio lá. Nossa, vinhos maravilhosos. Muito bom mesmo. Bom, mas enfim, só deixando assim esse gostinho. Só para deixar para vocês um gostinho de vinho na boca. Tanto e sigam o Papo Nômade, por favor, né? Deixar o gostinho para vocês e para a Mara também. Em breve eu vou gravar um lugar que tem vinho. E, Mara, vou primeiro pedir o nosso cafezinho e o pão de queijo, e aí a gente continua. Pede uma água também, Gui? Uma água também. Patrícia, você vê um café? Você expresso? Pode ser. 2 expressos, pode ser simples, e 2 pães de queijo, uma água, por gentileza. Com gás. Com gás. Obrigado. Não, só a aguinha mesmo. Obrigado. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Mara, eu vou pedir para você puxar, antes de eu fazer qualquer uma pergunta. Tá. Eu vou puxar a partir de uma conversa que a gente teve pelo telefone, que você me disse assim, vamos dar sequência, conversando sobre temas, né? Não, vamos dar sequência, né, nos galhos da árvore da felicidade, vamos dar sequência nisso, né, a sequência no livro. E aí você falou assim, até porque ainda tem coisas que eu estou mastigando, que eu tenho dúvidas sobre a sacralidade. Ela não deixa passar nada. Não, eu escuto, né? O meu ouvido é aquele ouvido que ouve. Então, por que eu vou puxar por aí? Porque confiar na vida só é possível se a gente tem raiz, conexão com o sagrado, e se a gente já experimenta viver a vida com um pouco de autenticidade, com a autenticidade possível. E aí vou linkar com o que você falou também a hora que eu cheguei aqui, né? A gente estava vendo coisa de iluminação aqui, gente, de posicionamento de câmera, tudo. Aí ele falou assim para mim, não, é porque esse é o seu melhor perfil.
né? Seu melhor lado. Eu pedi pra ela, eu falei, Mara, vamos trocar de lá. Ela tava sentada aqui. Eu falei, senta de lá porque eu vou sentar de cá, que esse é o meu melhor ângulo. E aí ele perguntou, qual é o seu melhor ângulo? Eu falei, eu sei lá qual é o meu melhor ângulo. Né? Nunca, você nunca parou pra ficar assim pra isso? Eu falei, não, nunca. Aí ele disse assim, eu gosto de você porque você é uma mulher prática. A Mara eu confio na vida. Eu não sou prática. Eu confio na vida. O que eu quero dizer? Essa pessoa que está aqui na frente da câmera sou eu. Não tenho outra para oferecer. Então, eu vou ter perfis, lados que são bem bonitos, mas eu também tenho lados que não são tão bonitos assim. Né? E essa sou eu. Bom, Marinho, falar em lados e perfis não bonitos, eu acho que o mais difícil é a gente conseguir enxergar, não vou falar nem aceitar. É enxergar o lado da gente que não é bonito. Porque a gente só quer ver o lado bonito das coisas. A gente só quer sair bem na foto. Só quer sair bem na foto. Você acha que o mais difícil é ver o lado que não é tão bonito? Não é aceitar, não, Gui? Não, assim, por que eu falo que é mais difícil ver? Porque a pessoa, para aceitar, ela precisa ver, acho que primeiro, sim, né? Claro. Então eu preciso ver o meu lado que não é bonito, para depois colocar luz nele e aí poder... Assim que você coloca a luz, você é obrigado a ter uma mudança, acredito eu. Então quando você não quer ver... Entendeu? Por que eu posso sentar em qualquer lugar? Uhum. Porque Sim. A gente vai colocar luz aqui de qualquer jeito. Sim. De qualquer jeito tem luz. Não tem onde escapar, a gente vai pôr uma luz em cada lugar. A vida põe luz, de qualquer jeito. Então, aí eu vou puxar uma coisa que a gente conversou há muito tempo. Quando uma pessoa ela não põe luz nos problemas dela, ou não põe luz no lado feio dela, a gente conversou e falou assim, mas a pessoa pode escolher não fazer isso nunca, né? Sim. Aí você falou assim, um dia ela vai ter que fazer isso. Nem tipo assim, que tenha que fazer naquele segundinho antes da morte dela, da passagem dela. Em algum momento da vida ela vai ter que olhar para onde ela nunca quis olhar, né? Então, eu acho que assim, as pessoas conseguem, não é mascarar, igual cavalo de charrete, né? Olhando só para frente, não quer olhar para os lados e vai empurrando a sujeira ali, o lado feio para debaixo do tapete. Então, não é aceitar, eu acho que primeiro a pessoa precisa querer ver. Tá, eu entendo isso que você fala, mas pensando pensando que não conheço ninguém que não queira ser feliz. Que não queira ser feliz? Não conheço. Não conheço ninguém que não queira ser feliz. Até hoje, não conheço. Beatriz. Opa, que delícia. Eu posso te ajudar? Não precisa? Tá bom. Beatriz, isso daqui é um pistache? Isso é cookie de pistache. Olha que delícia, um cookie de pistache. Olha que canequinha, olha que xícara mais bonitinha. Linda, e ela ser compridinha, assim, super linda. Assim, diferente. Beatriz, obrigada, viu? Não tem nada, pessoal, tem açúcar, adoçante aqui, se vocês preferem de outra, eu peço. Tá bom, obrigada. Muito obrigado, viu? Olha aqui. Gente, é um charme tudo aqui. Eu adoro pistache. Eu também. Das castanhas é uma das minhas prediletas. Nossa, pistache, né? Mas Gui... Você quer, Dogão? Deixar você com vontade, pessoal. Se vocês querem, se vocês quiserem experimentar. Venham aqui para tomar cafezinho com a gente. Vem tomar um café aqui no Duck Bill com a gente. Aí tem um cookie de pistache. Bom. É a primeira vez que eu como cookie de pistache. Ouviu a crocância? Deu para pegar no microfone? Muito bom. Crocante. Um chocolatezinho junto. Uma delícia. Muito bom. Adorei essa xícara. Adorei mesmo. Eu vou conversar depois que eu falei. Essa me dá uma. Olha que belezinha. Eu nunca tinha visto ainda super uma xícara assim, não. Linda. Não tinha visto. Eu vejo assim, Gui, eu não conhecia ainda, na minha experiência de vida, assim, andando na rua, trabalhando, conhecendo pessoas e tudo, convivendo, eu não conheço ninguém que categoricamente diga assim, não quero ser feliz. Eu já ouvi pessoas falarem isso.
Que não querem ser felizes? Que cansou. Assim? Cansou do quê? Cansou de buscar a felicidade. Ah, mas isso é bem diferente de dizer que não quer ser feliz. Ah, é muito diferente. Eu posso dizer, tô cansada de buscar a felicidade. Obrigado, Beatriz. Mas isso quer dizer, eu ainda não encontrei, os caminhos que eu procurei, eu não encontrei. Aí você pergunta assim, mas ainda assim você quer ser feliz? Se você tivesse seguido um pouquinho a conversa, você ia ouvir, não, querer eu quero, só não sei como. Eu posso até ouvir isso, já ouvi, querer eu quero, mas parece que eu já não acredito mais que isso seja possível. Isso sim. Ah, tá. Eu acho que a pessoa vai tropeçando bastante na vida e ela chega a um ponto que cansa de ficar correndo atrás da felicidade, né? E depois que a gente fez o primeiro podcast lá falando sobre sacralidade, igual você falou no início, né? Que eu disse para você, eu ainda tô com algumas coisas em análise para poder ter uma compreensão melhor sobre a nossa conversa. Entender um pouco mais sobre a minha raiz e tudo parte de uma coisa interna mesmo, né? Então às vezes a gente fica, igual eu disse, correndo atrás da felicidade, mas o que eu tô entendendo é que a felicidade já tá dentro da gente, então a gente não precisa correr. Na verdade, eu acho que o que a gente precisa é parar, sentar e observar. Então, e aí é que entra a questão da confiança na vida. Porque parar, sentar e observar, não precisa ser parar literalmente, ficar sentado, mas a confiança na vida é essa vontade de olhar aonde a vida está colocando luz e aonde não tem luz. Porque normalmente a gente insiste que a luz tem que ser num determinado lugar. A gente insiste que a nossa felicidade tem que vir dessa relação, tem que vir desse trabalho desse jeito, tem que vir nessa cidade, tem que vir a partir disso ou daquilo. E a gente não olha os sinais que a vida vai dando pra gente. Então você quer dizer que a gente insiste em querer transferir a nossa luz para algum ponto. Exato. Exato. Transferir a nossa luz para uma religião, um relacionamento. Isso. E sendo que essa luz... A vida te mostra onde é o teu caminho de luz o tempo todo. O tempo todo. Mas quando você fala caminho de luz, a gente está falando que... Aonde as portas estão abertas. Aonde é que você brilha naturalmente, sem precisar fazer força. Porque também a gente tem uma... Confiar na vida é ter certeza absoluta. E isso é desafiador, tá? Ter certeza absoluta todo dia, toda hora, é desafiador. Nossa, é muito desafiador. Isso é para iniciarmos, mas a gente está falando de um caminho. Um caminho a gente caminha nele, dá um passo, às vezes erra o caminho de novo, volta. Mas dentro desse galho da confiança na vida, o tempo todo a vida dá sinais de onde nos querem, de verdade, aonde a gente é útil, de verdade. Porque eu tô aqui com você e eu estacionei meu carro um pouquinho mais longe e no caminho encontrei duas pessoas conhecidas, cumprimentei algumas, mas encontrei duas pessoas conhecidas que me pararam. Não, vamos tomar um café? Eu falei, olha, agora não, porque agora tem um compromisso. Ah, mas precisava ser agora. Quando a pessoa diz isso, o que ela está dizendo para você? Que ela tem uma necessidade, uma carência ali de alguém escutar ela? Ou seja, tem que ser no meu tempo e não no tempo da vida. Porque eu poderia tranquilamente dizer assim, nossa, que legal, vamos marcar para a gente tomar um café depois das 11h30. Então essa necessidade de o mundo girar em torno do meu umbigo. Tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Então, de repente, eu ter encontrado essas duas pessoas, uma delas só me disse isso, a outra não. Desculpa, gente. De repente eu ter encontrado essa pessoa, poderia ter sido um sinal para mim e para ela de que nós podemos marcar um encontro e nesse encontro coisas interessantes podem acontecer comigo e com você. Mara, como lidar então com essa questão de
o tempo do meu mundo às vezes não é o tempo do teu mundo. Mas não vai ser. Então, não vai ser, mas todo mundo tá esperando que seja. Porque eu vou falar de mim, até uma coisa que a Mara não sabe, eu sou muito... Eu sou assim, vamos fazer? Vamos. Você virar pra mim e falar assim, vamos fazer um negócio e eu comprar a tua ideia, aí pra mim vamos fazer agora então. É igual quando você falou do podcast. A Mara falou do livro, me ajuda a questão de divulgar o livro, né, tal, não sei o que é um livro interessante. Aí eu li o livro e aí falei, só numa conversa, eu acho, pra poder falar sobre o livro, que é bem interessante numa conversa. A Mara falou assim, o teu projeto lá do bate-papo, vamos fazer? E aí eu fiquei aquilo na cabeça, e aí? Acho que não é o tempo, acho que não é a hora. Ela falou assim, se não for agora, vai ser quando? Né? Aí eu fiquei pensando, se não for agora, vai ser quando? Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Pensei, então vamos fazer. E aí, logo em seguida, né, então, já comecei a correr atrás das coisas. Você viu como a vida põe dois caminhos? Põe duas pessoas. Sim. E abre um caminho para essas duas pessoas passarem por algum tempo? Sim. E aí, nisso, eu já fiquei assim, tá bom. Então vamos fazer. Aí já liguei pro Dogão, vamos nessa parceria, vamos fazer. Vamos. Aí quando eu ligo pra uma pessoa e falo, vamos gravar? Eu tenho tal dia, não sei o que, a pessoa fala assim, não dá. Aí eu já fico, nossa. E agora? A pessoa não tá podendo, meu cronograma já começa a não se cumprir. E aí eu tenho prazo, eu já começo a colocar prazo, já começo... Você viu o que você fez? Entendeu? Aí você isso... fechou a vida pra você. Sim, aí isso comecei a me travar, né? E umas coisas de conversar com você, eu comecei a ver e falei assim, teve uma coisa que você me falou há muito tempo, Mara, numa sessão que eu acabo me frustrando com os prazos que eu me coloco e eu não consigo cumprir. Então, a partir do momento que eu parar de colocar prazos para as coisas e deixar as coisas fluírem, eu vou me frustrar menos. Porque é aquele peso de ficar cobrando, né? Você me falou até no podcast anterior que o maior erro, eu não me recordo exatamente das frases, mas o maior erro é a gente cobrar dos outros o que a gente não deveria cobrar nem de si mesmo. É isso mesmo. E eu venho exercitando isso dia após dia. Toda vez que eu te mando uma mensagem, a Mara é extremamente ocupada, eu mando uma mensagem. A Mara foi viajar, foi pro Rio de Janeiro, curtiu um fim de semana para mim, for me. É um fim de semana para ela. Já tinha ido viajar com a neta, que a gente fica aqui na inveja, só nos stories que ela fica postando. E aí voltou, e aí, Mara, vamos gravar. Ela ficou doente também, tá viajando pra caramba. Ainda tá um pouco. E aí depois, logo em seguida, emendou numa outra viagem pro Rio. E aí eu fiquei assim, a Mara não tá me dando atenção. Carente, sabe? Sabe aquela pessoa carente? Só que a gente tá com tempo, com prazo e tudo mais, tranquilo. E aí eu fiquei com aquilo, a Mara não tá me dando atenção. Mandei a mensagem, a Mara foi respondendo depois. Mas aí eu comecei a parar e falei assim, peraí, cara, a vida dela não tem que girar em torno da minha e do meu tempo. Ela tem a vida dela, o tempo dela, eu tenho a minha e o meu tempo. Eu tenho que aprender a aceitar que quando ela tiver um tempo pra mim, vai ser genuíno. Vai ser teu. Vai ser meu. Agora, é teu. Porque a coisa eu acho que mais importante, eu acho que a coisa mais preciosa que a gente pode dar pra uma pessoa é o nosso tempo. E daí, pensa comigo, Gui. Isso tudo que você está falando, eu confio, Mara, falando de mim agora bem particular, eu confio na vida 100%. Confio mesmo. Eu confio na vida. Como você fala, até para as pessoas que estão assistindo entender, quando você fala, eu confio na vida... Eu sei que a vida vai sempre me favorecer. Mas é por conta das suas escolhas ou é por conta do universo? Você acha que o universo ele gira muito ao seu favor? A vida gira a favor de todos nós, porque se fosse diferente seria uma incoerência. Girar para um e para o outro não. Exato. Seria uma incoerência. Então, a vida oferece para todos nós as melhores oportunidades. Então, vamos olhar a nossa relação dentro do Papo Nômade. Combinamos que vamos fazer o podcast? Combinamos.
qualquer eventualidade que aconteça comigo e com você, eu sei dentro de mim que a vida vai ajustando para que o encontro aconteça da melhor forma. Eu sei. Porque eu quero estar aqui e você também quer. Eu não tenho dúvida que você queira e acho que você não tem dúvida de que eu quero. Sim. Então qualquer intercorrência, que a gente chama de intercorrência, não vai ser intercorrência. Esse final de semana eu estava no Rio de Janeiro e eu só respondi o WhatsApp da minha filha. Só. Eu nem me atrevi a mandar mensagem. Não, só. Porque eu acredito que eu iria mais atrapalhar e você foi viver uma experiência muito legal, né? Não, por quê? Por que eu fiz isso? Porque todas as outras coisas da minha vida, eu tinha certeza absoluta que elas estavam no lugar. Né? Eu não tinha nenhuma dúvida de que a gente ia gravar essa semana, não tinha nenhuma dúvida. Agora, a minha filha e a minha neta são minha prioridade de vida. Sim. Né? Então, elas estavam aqui, eu estava no Rio, sabe, está tudo bem, elas queriam saber como é que estavam as coisas comigo, né? Então, assim, eu não tenho dúvida, eu confio que tudo vai caminhar super bem. Uhum. Eu ia te perguntar, Mara. Pergunte. Qual é a tua caixinha de ferramenta para fazer essa manutenção diária? Nossa, que pergunta boa. Para ter essa confiança na vida. Eu já fui uma pessoa que não confiou na vida. Não necessariamente chegou no fundo do poço. Cheguei. Cheguei no fundo do poço. Eu tive aos 36 anos, 35, 36, eu tive uma depressão que eu quase morri. E aí ali eu disse assim pra mim, bom, tem duas coisas que eu posso fazer. Ou eu vou agora, ou eu morro aqui para viver diferente do que eu vivia. Isso não significa que dos 36, 35 e meio, 36, para agora, durante todos esses 28 anos, eu confiei 100%. Esse casal que passou aqui é lindo. É minha meta de envelhecimento, gente. Passou um casal aqui que eu persigo na cidade. Precisa entrevistá-los. É aquele do parque? Isso, é esse mesmo. Eles são incríveis, uma conversa deliciosa. Eu conversei com eles. Mas não significa que nesses 28 anos, todos os dias eu tenha confiado em mim. Eu fui aprendendo a confiar na vida. Eu fui aprendendo a confiar em mim e aprendendo a confiar em mim, eu aprendi a confiar na vida. Porque o que me fez entrar nessa depressão profunda foi não confiar em mim. Né? E não confiar em mim é ficar refém de outras pessoas. Transferir a tua luz. Transferir a minha felicidade para algumas condições que não são condições que eu posso criar para mim mesma. É transferir as condições para outras coisas, enfim, que você não tem controle. É isso? Porque eu não tenho controle sobre você, não tenho controle sobre o Guizão, não tenho, o Dogão, eu não tenho controle sobre nada que não seja para onde eu quero ir, o que eu quero oferecer para o mundo, o que eu quero ver do mundo. Porque eu posso andar aqui, né, e ver, passaram várias pessoas aqui na nossa frente, gente, só para vocês terem uma ideia, tem um vidro grande e é uma rua de um fluxo de pessoas muito grande. As únicas duas pessoas que me chamaram a atenção durante todo esse tempo que a gente está conversando e continuou passando gente, foi esse casal. Eu vou mostrar para vocês. Isso, mostra. Deixa eu até limpar a minha câmera, vou mostrar para o pessoal qual é a minha visão e a visão da Mara. Essa é a visão minha e da Mara. Então, às vezes vocês estão vendo um reflexo no nosso rosto, né, de claridade, os carros passando e refletindo. Então, essa é a nossa visão. A gente tem uma vitrine aqui e a gente está vendo as pessoas passarem aqui. E aí, nesse movimento, passa um monte de gente, mas eu coloquei, os meus olhos só identificaram esse casal. Porque também fui aprendendo a entender o que eu quero ver e o que eu colocando os meus olhos faz com que eu confie cada dia mais na vida.
E aonde é que eu colocando os meus olhos, eu passo a desconfiar da vida. Tá, então na tua caixinha de ferramentas você fez isso? Aprendeu a confiar em você e aonde depositar o teu olhar? Venho aprendendo a confiar em mim, não é assim, né? Ah, é um processo. É um processo. Igual você falou lá que a gente nunca se conhece por completo. Exato. Tá, então dia após dia você... Aí você tem o quê? Pode-se dizer o quê? Um mantra? Tipo assim, todos os dias de manhã eu destino 10 minutinhos para mim, para eu poder me observar, me avaliar e pensar. Eu faço isso em 2 momentos do dia. Antes de dormir. Antes de fazer uma revisão do dia? Eu revisito o meu dia todo. Faço isso todos os dias mesmo. Assim. É óbvio que tem dia que você deita, bate na cama e morre, né? Não dorme. Você morre. Você já está dormindo antes de deitar, né? Mas isso é exceção na minha vida atualmente. Então eu olho meu dia, faço em retrospectiva. Eu vou daquela hora para trás até a hora que eu acordei. E por que em retrospectiva? Isso é um ponto super legal de entender. Porque quando você revisita o teu dia em retrospectiva, você coloca o tempo ao contrário. Uhum. E colocando o tempo ao contrário, de trás para frente, você olha a ação da vida. Quando você olha, coloca... por exemplo, se eu deitasse na minha cama à noite e ficasse assim, bom, deixa eu ver, eu acordei, aí eu fiz isso, eu fiz aquilo, até a hora que eu estou deitada, eu perco a ação da vida. Por que eu perco a ação da vida? Porque a vida, ela atua no contínuo. E quando eu volto para a parte da manhã, eu não estou no contínuo, eu estou no oposto do contínuo. Isso é um fenômeno físico. Então eu tenho que deitar e fazer uma revisão da minha vida daquele momento para trás. Aí eu vou no contínuo. Então você fazer o reverso, tipo, pensar no seu dia no reverso, você está seguindo a continuidade da vida. Aí eu consigo ver exatamente aonde a vida atuou. Porque, por exemplo, eu estou deitada, aí eu penso assim, agora há pouco, antes de deitar, eu tomei um banho. Quando eu penso isso, naturalmente o meu cérebro vai para o momento anterior ao banho. E aí eu penso, tomei um banho. Depois, antes do banho, eu fiz tal coisa. Eu fiz um lanche, comi tal coisa, pensei isso. O cérebro vai oferecendo o tempo anterior. Quando eu vou lá para o começo do dia, o cérebro se perde. Entendeu? É um fenômeno mesmo. É biológico isso. Porque é um fenômeno físico, no tempo também é assim que acontece. Então eu revisito antes de dormir, meu dia. E aí depois que eu revisitei, eu avalio aonde foi, durante o dia, que eu me perdi da vida. Aonde foi que eu tentei controlar, aonde foi que as minhas emoções se perderam da coisa da hora ali. Porque... todas as vezes que a gente tenta controlar alguma coisa, a gente perde a emoção de viver só aquela experiência. Porque aí eu começo a pensar, agora eu tenho que fazer isso, se eu disser isso, você perdeu a experiência. Confiar na vida é viver todas as experiências, as que são agradáveis e as que são desagradáveis. Tá. É ficar nelas, fica. Mas quando a gente, por exemplo, a gente passa por uma situação no dia que a gente fica irado, a gente se perde. Total, certo? Total. E aí nesse ponto teu de análise, como é que a gente analisa esse ponto? Pô, eu me perdi aqui. E aí você tem que o quê? Eu tô tentando formular a pergunta aqui. Fala o que você quer saber. Não se preocupe em formular. Se quando a gente fica irado, a gente se perde, né, de quem nós somos, o jeito da gente se encontrar novamente é de que forma? Quando eu faço a retrospectiva à noite, eu reconheço que aqui eu me perdi. Eu imediatamente penso assim. Aí, o que eu faço? Eu crio um novo cenário para aquela experiência. Se eu tivesse 100% presente naquele momento, como eu teria atuado? Se eu realmente aceitasse a vida, como eu teria atuado? Pronto, está registrado nas minhas células. Tá, mas... É por isso que é todo dia, entendeu? Sim, mas assim, por exemplo,
nós dois podemos estar fazendo esse exercício sempre, certo? De se conhecer cada dia mais, mas o sentimento da raiva, ele não deve ser vivido? A gente não deve se permitir se perder? Então, não é uma questão de se permitir, a gente se perde. Mas ele não faz parte Faz. de quem a gente é? Faz, exatamente. O que faz? Quando eu falo confiar na vida, é isso. Se perder nas suas emoções faz parte do processo de viver. Porque ninguém amadurece se não tiver verde antes. Certo? Certo. Uma fruta lá no pé, uma banana, para ela chegar ao ponto de ser gostosa para comer, antes ela ficou verde. Se eu tivesse tirado ela eu vim de verde porque eu tô amadurecendo cada dia mais. Eu tô no azul aqui porque eu já passei um pouquinho, né? A questão é essa. As pessoas, para confiarem na vida, elas querem garantia de que tudo vai ser bom. E se tudo for bom, você não amadurece. Pensa, se tudo fosse do jeito que você quer, você acha mesmo que você ia amadurecer? Mas eu acho que não iria amadurecer. Claro que não. Se no estágio que eu tô, né? Número de vida, né? Se eu não tivesse passado todos os perrengues que eu passei, eu não teria amadurecido da forma que eu tô. E ainda tô muito longe do meu objetivo de amadurecimento, né? Tô caminhando para isso. Mas eu penso que poderia ser mais leve, né? Eu acredito que todo mundo também pensa assim, que a vida poderia ser mais leve. Mas não poderia, a vida é o que ela é. É esse ponto. Quem somos nós para dizer como que a vida deveria seguir? Mas olha, as pessoas podem estar pensando assim, e eu vou te falar que é como eu também estou pensando, que a vida de uns é mais leve do que a de outros, mas aí vem a pergunta, por quê? Será que a vida de uns é mais leve do que a vida de outros? Eu posso dizer a você, de um lugar, para quem está assistindo o Papo Nômade pela primeira vez, eu sou psicóloga clínica há 30 e qualquer coisa aí de anos, 34. Assiste o primeiro episódio lá que vocês isso, vão ver favor, o currículo vai lá, dela. Vocês vão entender. Você deboche. Mas eu posso dizer para você que a vida de ninguém é leve. Não tem uma vida mais leve do que outra. Tá. Omar, a gente olha as coisas com muita superficialidade. Muita. Quando a gente brinca aqui no casamento, os casamentos sempre passam por crises, né? Crise de 3 anos e a crise mais forte, a gente brinca que é a crise de 7 anos no casamento. Nós, seres humanos, né? Na sua vida individual, a gente também tem as crises, vamos se dizer assim, a crise dos 30 anos, que quando a gente cai na realidade, tipo, virei adulto, e aí a gente cai na realidade de que, poxa, aquilo que falaram pra gente que com 30 anos a gente teria, sei lá, eu já estaria com uma casa, um carro, casado, tô falando nos dias atuais, né, porque na época da minha mãe, por exemplo, eles casavam lá com 18 anos, né, bem mais novos. Então, nessa geração, se você com 30 anos, você já vai ter teu carro, tua casa, já vai estar casado, família, e aí quando você chega nos 30 anos ali pra frente, você olha e fala assim, opa, parece que não é bem assim. E aí entra em crise, porque, sei lá, você começa a pensar assim... Tem teorias pra trás. Tem teorias que dizem que a cada 7 anos a gente se renova, que é a teoria biográfica dos setênios. Tem teorias que dizem que a cada 10... Desculpa. Teoria biográfica dos setênios. Setênios? Setênios, de 7 em 7 anos. Tá, setênio. E tem teorias que dizem que a cada 10 anos a gente se renova, que é a teoria biográfica dos decênios, né? A cada 10 anos, de 10 em 10 anos. E tem teorias que dizem que a gente se renova de 5 em 5 anos. Na minha experiência com a minha vida, a cada 8 anos. Cada 8 anos. A cada 8 anos a vida me dá uma cutucada, e aí eu poderia dizer na linguagem que eu mais ouço, a vida dá uma puxadinha no meu tapete. Tá. Pra que a vida faz isso? Você poder fazer uma autoanálise? Entendo eu. Mais profunda.
eu tô aqui pensando, gente, porque, tipo, a Mara vai falando as coisas e, lógico, eu vou trazendo pra minha vida. Vou me analisando aqui, ao vivo com vocês. E por que eu te perguntei sobre essa crise dos 30, né? E você falou que você teve a sua lá 35 para 36. Para 36, é. É o ponto exatamente que eu tô. Uhum. Eu vou fazer 36 em outubro. E tô numa crise existencial novamente e numa análise para onde eu levei a minha vida e o conflito que ela tá pro objetivo que eu quero, que esse podcast, ele caiu assim, ó, igual uma tromba d'água, entendeu? Tomara que faça isso com mais pessoas. Exatamente, assim, espero mesmo que alcance assim, mais pessoas esse podcast, porque assim, ele caiu para mim como uma tromba d'água. E aí eu já tive essa crise existencial lá com meus próximo ali dos 20, foi quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai ali pela primeira vez, e daí meu mundo virou de ponta cabeça, né? Na verdade, não virou, eu que apavorei, né? E aí depois, um amigo meu que ele já é falecido, mas nossa, eu gostava dele pra caramba, o Pedro Bertozzi. Quando eu disse pra ele que eu ia ser pai, ele me falou um negócio que eu passo isso pra todo mundo que fala que vai ser pai. Eu tava desesperado na produtora, vou contar isso rapidinho pra vocês. E aí o Pedro falou, Guilherme, o que tá acontecendo? Você tá quieto, eu não te conheço assim e tal. Eu falei, Pedro, fiquei sabendo que eu vou ser pai. E a gente tinha acabado de gravar na ESA, e eu falei assim, eu vou entrar no exército. Eu vou entrar no exército, porque é uma coisa que eu gosto. Eu conversei com o major lá, e no exército o governo te dá faculdade, você tem uma casa, já arruma um creche para criança, arruma um trabalho para a esposa. Eu vou entrar no exército, vou me apoiar no governo, vou ser um tenente e vou resolver minha vida. E aí ele falou, calma, não se apavora não faz dessa forma, não faz as coisas assim. Eu falei, não, mas eu trabalhei lá, eu gravei lá e eu já gosto, né, dessa área militar, vou fazer isso. Aí ele falou, Guilherme, vou te falar um negócio que você só vai entender quando o teu filho nascer. A criança já nasce com um pão embaixo do braço. Aí eu falei, pronto. Que bonito, bem do Pedro isso, né? Bem do Pedro, né? Nossa. Aí o Pedro Bertozzi virou desse jeitinho, na porta da produtora lá, Guilherme, a criança já nasce com um pão embaixo do braço. Aí eu falei, o que você quer falar com isso? Aí ele, você vai entender, quando teu filho nascer, você vai entender. E vida que segue. Não, eu tinha uma chácara, depois eu acabei vendendo a chácara, fiz todo o enxoval da criança no particular, fiz todo o enxoval da criança, o acompanhamento com o médico no particular, o parto correu naturalmente, quando a criança nasceu a casa já estava montada, tudo comprado, e eu não estava mais tão preocupado. Entendeu o que é confiar na vida? Foi maravilhoso o seu exemplo, veja bem. Você e a tua ex-companheira ganharam da vida um presente. Vocês fizeram um filho, vocês fizeram amor e a vida disse, hoje eu vou dar para vocês um presente. Vocês já tinham feito amor outras vezes e fizeram amor de novo outras tantas. Sim. Mas naquele dia, a vida disse assim para vocês, vou dar um presente para vocês hoje, estou querendo presentear vocês dois, eu vou dar um filho para vocês. Você tinha 20 anos. Tinha ali próximo dos 20. O que eu faço agora? Desesperado, não confia na vida. Sim. Você não confia. Perdi o chão ali. Isso. Aonde foi que a vida tirou teu chão? Ela te deu uma oportunidade. Não, ela me deu um fôlego para poder... Ela disse assim para você, olha, vou te dar uma oportunidade de você amadurecer mais um pouco. É seu rito de passagem aqui. Não vai mais ser um garoto, não vai mais ser um jovem conquistador, sedutor, tudo isso. Eu vou te dar a oportunidade de você amadurecer e de, além de você ter mais alguém para cuidar e se comprometer com uma outra pessoa que também vai amadurecer para juntos vocês fazerem isso. Então a vida te deu uma oportunidade. O que o Pedro era o Pedro, né? Sim. O Pedro virou para você e disse, olha, a vida não erra. O que ele disse quando ele disse que a criança já nasce com pão debaixo do braço, ele disse, a vida não erra. Uhum. E a vida não erra. Qualquer coisa que vier pela mão da vida é teu.
E é bom. Isso é confiar na vida. A questão da criança em particular, eu acredito que, eu não sei se, vou dizer assim uma coisa mais poética, eu acho que o universo tem muita compaixão quando envolve uma criança, porque Criança é vida nova. tudo em torno dessa nova vida, tipo assim, é uma coisa muito orquestral, sabe? Vai se encaixando, vai movimentando, é gente aqui que aparece do nada, oi, você vai ser pai, não sei o que, tá aqui pra uma criança, não sei o que, tal, e vai ajudando e vai assim, você vai comer, é igual um bolo, você vai começar o bolo, só tem farinha, aí quando vem chegar um te dá o ovo, o outro te dá o fermento e não sei o que, na hora que você vê, você faz um bolo lindo que você só tinha uma farinha. E aí você falou assim, eu só tenho uma farinha, como é que eu vou fazer esse bolo? Entendeu? E Mas aí? aparece o ovo, aparece o leite, aparece a manteiga, aparece a batedeira, aparece a forma, aparece o forno. Então, aí, tipo assim, o que eu tento fazer é o quê? Todas as vezes que eu começo a me perder muito, eu tento recordar os momentos difíceis que eu tive e qual era a energia que eu tive para poder passar por aquilo. E os meus filhos é um ponto muito, muito forte nisso. Porém, isso eu já tinha entrado numa pergunta. Existe um limite saudável entre confiar na vida e a ingenuidade? Nossa, que pergunta linda. Que delícia. Estou girando no ar assim, agora, nesse momento. A ingenuidade é sempre saudável. Ingenuidade sempre saudável? Não confundir ingenuidade com ignorância. E é uma linha muito... Muito. Quando a gente é adulto é muito tênue. Quando a gente é criança não tem esse risco, mas quando a gente é adulto, a linha é muito tênue. Então, porque a gente tem medo de ser ingênuo, né? E ser taxado como bobo. Isso. A ingenuidade é essa coisa de você estar aberto para a vida, né? E aí, gente, vai uma recomendação técnica, tá? Não contem para ninguém que vocês confiam na vida. Não contem. Não contar? Não contem para ninguém que vocês confiam na vida. Por que isso vai causar desconforto no próximo? Não, porque as pessoas vão querer tirar a sua força de confiança na vida. Quem não confia na vida vai dizer para você que você é bobo. E só os bobos, aspas, só os bobos prosperam. Sério isso, né? Bom, eu acho que aí já podemos encerrar o podcast. Né? Só os bobos, entre aspas. É preciso ser ingênuo para realizar os seus sonhos. Por que é preciso ser ingênuo para realizar os seus sonhos? Porque é preciso acreditar que seus sonhos são realizáveis. E para acreditar que os seus sonhos são realizáveis, precisa de ingenuidade. E é por isso que criança sonha. E se você fala para ela, não, unicórnio não existe, ela fala, claro que existe. Tá, Mara, e por exemplo, você, quando Eu você joguei uma bomba aqui agora, eu não, sei. jogou uma bomba assim, grande. Eu tô até meio com medo de fazer a próxima pergunta não ser no mesmo nível dessa resposta para continuar. Nossa, minha cabeça, igual você falou que você tá voando, a minha cabeça tá aqui, ó. O teto aqui tá segurando. Mas não conta pra ninguém que vocês confiam na vida. Simplesmente confia e vai seguindo a vida. Como lidar com isso, Mara? Tipo, lidar com essa questão de... Igual, a gente está sempre na busca do autoconhecimento, né? Pra gente poder ter mais confiança, reconhecer a nossa raiz. E como que a gente lida com... Porque o ser humano ele foi feito para conviver com outras pessoas, né? A gente foi feito para se socializar. E como lidar com as outras pessoas que às vezes estão na nossa vida ou a gente acaba encontrando no meio do caminho que não tem isso e acaba tirando realmente isso que você está falando, tirando a nossa... Aí, desculpa, mas aí eu vou te dar uma voadora. Afasta? Hã? Afasta? O que você está fazendo, vivendo intimamente com quem não confia na vida? Gente, é premissa
Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Ah, já ouvi isso. Mas a gente ouvir e acreditar, porque é a vida. Nós somos aquilo que a gente repete fazendo. Tá, mas por exemplo, depois da pandemia, eu acredito que desde quando nasce, né, cada ser humano tem ali os seus 10% de sequela. E aí depois da pandemia, eu acredito, as pessoas estão muito estragadas. Por que as pessoas estão muito estragadas depois da pandemia? Você ficou estragado? Porque eu não fiquei estragado. Não, eu não acredito que eu fiquei estragado, porque eu tirei esse tempo, quando você ficou enclausurado, né? Eu tirei esse tempo tipo, para viver com a minha família mais, para me analisar cada vez mais, entender o que estava acontecendo, entender o recado do mundo. E existe coisas aí para frente aí que vai vir aí. Essa pandemia não foi a primeira, não é a última, e é um recado. Se o pessoal não quis enxergar isso daí... É um recado para quê? É um recado para a humanidade. Hoje está bem preciso. É um recado para a humanidade que diz assim, confie na vida. Não firam a vida. A gente está ferindo a vida. Toda hora eu vejo as pessoas ferindo a vida. Então, mas vamos falar que essa questão da pandemia em específico foi mais uma manobra de limpeza na Terra. Que isso foi conduzido por mãos para que acontecesse, que não foi uma coisa natural. Vamos entrar em vários temas assim. Eu vou tirar do nível de conspiração. Isso, de teoria da conspiração. Vou tirar desse lugar. Uma outra hora a gente até pode conversar sobre isso. Por que eu vou tirar desse lugar? Por que eu vou fazer questão de tirar desse lugar? Se eu confio na vida, eu não acredito em conspiração. Não tem. Ninguém está conspirando contra mim. Não tem ninguém contra mim. Eu não sei eu mesmo. Tá. Mas aí... Agora, se eu começo a falar dos meus sonhos para todo mundo, se eu compartilho com você, a gente conversou, né, você falou do teu podcast, se eu não acreditasse nos meus sonhos, eu teria teria jogado um balde de água fria no teu podcast. Se eu não confiasse na vida, eu teria dito, Gui, tá cheio de podcast por aí. Sim. Mas aí como é que eu teria que lidar com isso? Tipo assim, pô, a Mara, ela jogou um balde de água fria no meu podcast, mas e aí, cara? Será que é isso mesmo, Guilherme? Então, aí à noite, naquela retrospectiva, é hora de você parar, olhar e pensar assim, era mesmo pra Mara que eu tinha que ter falado isso? Quando eu olho a vida da Mara, essa pessoa vive uma vida que sustenta ouvir o sonho de alguém? Porque ela banca os sonhos dela? Tá. Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês pegarem só essa chave, a vida vai mudar muito. Eu só divido o sonho meu com alguém que banca seus próprios sonhos. Quem não banca os seus próprios sonhos, eu não vou dividir os meus. Dentro disso aí, Mara, assim, eu sempre separo, né, pra gente poder ter um guia, umas 10 ou 15 perguntas. E eu tô aqui lendo algumas para poder fazer, e aí eu tô vendo que já foi respondida, justamente nesses gatilhos, já foi respondida muitas. Por exemplo, como a confiança na vida muda depois de grandes perdas, frustrações ou traumas. Você já disse lá sobre o teu exemplo, por exemplo, de vida. A confiança na vida pode ser cultivada ou ela é algo mais instintivo ou emocional? Gente, ó, essas perguntas que o Gui está fazendo aqui, elas vão aparecer na tela do podcast em algum lugar, sorteadamente aí, enquanto vocês estão assistindo. Vocês vão ver esse troço pipocar aí para ficar na cabeça de vocês. Eu vou fazer questão de colocar isso daí. Como a espiritualidade ou a ausência dela influencia a nossa capacidade de confiar na vida? Se eu não tenho sentido de que a vida é sagrada, eu não vou confiar na vida. A gente volta lá no primeiro podcast. Na sacralidade, que é o primeiro episódio da série Árvore da Felicidade. Vai ter um tópicozinho aqui para vocês poderem clicar e assistir lá o primeiro episódio para vocês poderem entender. E aí, é que assim, eu entendi o esquema do livro da Mara. Por que a sacralidade é o primeiro?
Porque realmente, de fato, entendendo ele, você entende todos os outros tópicos. É isso mesmo. Porque todos os tópicos voltam para a sacralidade. Todas as vezes que você sente desconfiança em cada tópico, se você entende a sacralidade, você vai entender o próximo tópico. E eu tinha uma pergunta para falar, é que qual é o sentido da vida? O sentido da vida é viver. O sentido da vida é viver. Agora, aí caberia perguntar o que é viver. Isso, eu ia perguntar, Aí tipo sim. assim, qual é o jeito correto de viver? Não sei se eu sei o jeito correto de viver, porque quem sou eu para dizer qual é o jeito correto de viver. Mas, se o sentido da vida é viver, a nossa busca pessoal deve ser de entender como é viver para mim. Porque viver para mim não é como é viver para o Guilherme. E eu só deveria compartilhar minha vida com quem sabe qual é o sentido da vida para aquela pessoa. Tá, então eu teria que então achar uma pessoa que sabe qual é o sentido da vida para ela. Isso, que pelo menos está buscando e que está transformando esse sentido da vida. Porque o sentido da vida para mim com 30 não é o sentido da vida hoje. Eu já falei isso daí de uma psicanalista que ela falou que o estágio da vida de solteiro que é só inteiro. Eu gosto muito dela. Ela que é você ser inteiro, primeiro sozinho, e achar outra pessoa inteira para não se um completar o outro, mas sim somar. O que mais tem são pessoas que não são inteiras procurando pessoas para se complementarem, para se preencher. O que ela fala, tava aqui, fui mexendo no celular para procurar o vídeo dela e lembrar o nome dela, mas depois eu olho, senão vai fazer barulho. Depois o Gui coloca. O que ela fala é uma coisa incrível. Não existe complementariedade. Quando eu entro numa relação, se eu não tiver inteiro, eu vou me perder. E acaba fazendo o outro se perder também. Lógico. Quando eu estou inteiro e o outro está inteiro, um suplementa o outro, não complementa. Isso, eu estava tentando achar a palavra. É incrível essa fala dela, né? Porque é isso mesmo, assim, o que eu mais vejo são as pessoas escorando umas nas outras, as pessoas culpando umas às outras por não terem realizado seus sonhos, porque abriram mão por causa disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo, sendo que é só uma questão de escolha. Eu não posso escolher estar com alguém que não seja inteiro. Tá. Mara, você acredita que mesmo no mundo que a gente vive, se a gente conseguir estar inteiro, a outra pessoa inteira se aproxima sozinha, naturalmente? Aí é uma coisa super bacana. É mais assim, para mim eu falo que é mais uma razão para eu confiar na vida. Todas as pessoas que se aproximam de mim, elas se aproximam de mim porque tem algo em mim que é semelhante a algo nelas muito forte. Muito forte. Os semelhantes se atraem, os opostos se distraem. É imã. Teatro mágico, semelhantes se atraem, os opostos se distraem. Teatro mágico é lindo. Então, se a pessoa não está vivendo uma vida muito legal, significa que... ou que ela está atraindo pessoas na vida que não é muito legal, significa que ela não está muito bem. Ela não está bancando a vida dela, ela vai atrair alguém que não banque a sua. Pega essa lição com de esse casa. barulho aí, porque não posso fazer muito mais. Pega essa lição de casa. Essas, né, que são várias. E aí, o que não é vida vai criando fantasias de aprisionamento. Não porque casou tem que ficar casado até o fim. Não porque se fez isso tem que ser aquilo. Não porque se... Não tem nenhum lugar. Não tem escrito em nenhum lugar da vida que a gente tem que estar onde não está bom para nós. E não é um mundo fantasioso, o fantástico mundo de Bob, não. Não tem nenhum lugar, nada, na vida, cosmicamente, que diga assim, olha, você tem que viver mal.
Pelo contrário, até na Bíblia diz que a gente tem que ser feliz, tem que viver bem, tem que... Exato. Então, como é que eu posso viver bem se eu não estou com alguém que também procura viver bem? Se essa pessoa já vive bem, e se eu vivo bem, eu vou encontrar. Se essa pessoa não vive bem em algum aspecto, isso somos todos nós, eu vou me encontrar pelo que não ressoa. E aí eu confio cada dia mais na vida. Por quê? Porque eu me encontro pelo que está imperfeito em mim para eu poder ter a chance de curar. Mas é curar em mim, não é curar no outro. Isso aí já abriria para a gente conversar mais uns 5 horas sobre o que faz com que as pessoas se encontrem, né? Como é que a teia se dá? Tá. Ó, o assunto é bem interessante. Eu tô com várias coisas na minha cabeça sobre essa conversa. Eu esqueci até do pão de queijo. Ah, eu já comi o meu. Daqui do Duck Bill, que assim, tá maravilhoso, o café. Porque eu fiquei aqui, ó. A Mara falando, eu fiquei mergulhando aqui na minha vida e na minha força, né? Sobre as questões minhas da vida. E, nossa, mano, tô aqui pensando na próxima pergunta novamente. Vamos para uma coisa mais prática, né? Vamos. Qual prática, né? Ou quais práticas, como meditação, terapia ou escrita, ajudariam a fortalecer essa confiança? Isso é uma coisa prática. Igual eu falei, um mantra, acordar cedo e escrever como você gostaria que fosse o seu dia, pode ser uma ferramenta. Mentalizar ali durante 5 minutinhos o que você quer. Gui, eu não acredito numa receita que sirva para todo mundo, mas eu acho que para mim o mais importante, o que mais nutre a confiança na vida é você olhar o movimento que a vida vem fazendo, o que a vida traz e o que a vida tira. Eu acho que essa observação ela é importante. Eu poderia dizer como é que eu nutro o sentimento de sacralidade. Aí sim, às vezes pela via de uma religião, pela via de uma oração, de uma prece, de uma reza, às vezes abrir a janela de manhã, olhar para o céu, e aí cada um vai encontrar o seu caminho de nutrir essa essência sagrada dentro de si. Eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa que é feita da mesma matéria das estrelas. Então, isso. E aí, a partir daí, por eu ser feita da mesma matéria das estrelas, eu não posso ser aquilo que o outro quer que eu seja. Eu preciso ouvir o que eu quero entregar para a vida. Porque se eu ouvir o que eu quero entregar para a vida vai criar as condições. E aí eu confiar na vida. Então, eu optaria por deixar um e-book, eu brinco com os meninos lá do 92, eu prefiro deixar um e-book no sentido de cultiva a sacralidade, né? Olha mais para o céu, observa o quanto você é especialíssimo e único, não tem ninguém igual a mim. Sim. É só por isso que eu não acredito em moda, eu não acredito em moda, não acredito. Eu acho que a moda é uniforme. Uniforme? Olha que engraçado. Ontem à noite, você falando em moda, né? Me veio uma lembrança. Ontem à noite eu vi um americano que ele, não lembro agora quanto tempo ele ficou. Ele escondeu uma câmera fotográfica no peito, dentro do casaco, e saiu na rua tirando fotos de pessoas. E ele parou, por exemplo, na Times Square e tirou fotos. Escolheu um item e tirou fotos de várias pessoas que estavam com aquele item. Para ele, por exemplo, falar que a moda não existe, sim, ela é nós não temos a nossa própria moda, né? Tipo, a nossa vestimenta, que a gente é conduzido. É verdade isso. E aí ele pegou, por exemplo, casaco vermelho e tirou fotos só de pessoas com um casaco vermelho. E ele tirou
fotos de várias Se a pessoas vitrine diferentes. dessa rua aqui colocar casaco vermelho em 3 vitrines, daqui a pouco você vai ver um monte de gente de casaco vermelho. Foi exatamente isso. Aí ele tirou foto de várias pessoas com aquele mesmo casaco vermelho. Depois ele pegou pessoas que tinham uma pochetezinha específica e ele tirou fotos de várias pessoas com a mesma pochete. E no fim ele colocou todas elas em uma galeria juntas. E aí você tem diferentes pessoas, diferentes faixas etárias, de etnias, tudo com o mesmo perfil, com a mesma roupa, que parece até um clone. Isso é formar opinião. Isso, que ele falou assim, você acha que em casa você tá pondo aquela roupinha, pretinho básico, não sei o quê, porque você está criando a sua própria moda, só que na verdade não, você está sendo conduzido. E aí você perde a autenticidade. Isso hoje é cada vez mais comum. Tanto que os formadores de opinião fazem sucesso. Então, assim, o que eu desejo para nós, né? Que o Papo Nômade faça sucesso por estimular as pessoas a terem a sua própria legitimidade e não para buscar informadores de opinião, entende? Para não ir na boiada, não ser gado. Sair da fila, né? Sai da fila, anda fora da fila. A gente tem vício de fila. E é difícil realmente sair da fila e principalmente sustentar a tua posição fora da fila. Sair da fila já é difícil. E depois que você sai, ser o diferente, né? Porque todo mundo, eu acho que na história, todo mundo que saiu da fila foi taxado como louco. Só que o mundo andou por causa dos loucos, né? Por causa dos loucos. Tudo de novo que a gente tem, todas as novidades, foram pessoas na época consideradas loucas. Sim. Então, ser mediano é não confiar na vida. Certo. Bom, gente, acho que acho que esse podcast ele já teve vários pontos que já poderiam ter sido encerrados ali, só com aquela linha de pensamento. Mas a gente tem, eu me sinto na obrigação de trazer mais ainda conhecimento e informação, né? Por isso que eu tento sugar cada vez mais esse conhecimento que a Amara carrega. E isso é uma terapia para mim. E isso me ajuda bastante. Espero muito que tenham ajudado vocês, que tenham tido algum peso aí esse podcast, que certamente para mim, eu acredito que pro Dogão também, isso teve. Maro, novamente eu espero que a gente tenha tido um encontro. A gente tem. Muito obrigado novamente. Obrigado eu. Gente, eu aconselho, compra esse livrinho de bolso, porque assim, não é merchan, tira a Mara. Vou pôr uma coisa... Eu vou sair agora. Não é merchan porque a Mara tá aqui. Isso daqui ajuda muito, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque aqui tem informações preciosas. Isso ajuda bastante. Eu vou te falar que esse podcast me ajuda bastante, e não só agora, como já tive antes, acredito que vou ter no futuro crises existenciais, e isso ajuda a pensar e a rever e você achar ali um rumo para não perder aquele fiozinho da vida, né? E se por alguma razão te tocar, pensar e ler o livro, qualquer coisa que você queira conversar comigo do livro, é só entrar lá no Instagram e conversar comigo. Eu sou facinho para conversar. Eu gosto de conversar, gente. Eu vivo de conversa, né? Gui, obrigado. O moço que fica aqui de trás, gente, Dogão. vocês precisam ver que delícia que é. Calma, ele fica ali com fone de ouvido, mexe uma câmera, mexe a outra, uma delícia. Eu convidei o Dogão para fazer parte, porque o Dogão, ele traz um lado que eu não tenho, que é essa calma, essa tranquilidade. É muito gostoso, ele põe uma energia bem gostosa. Isso me ajuda a conduzir as coisas. Eu sou, às vezes, muito acelerado para fazer as coisas. O Dogão vem ali me puxando para, às vezes, não precisa ser tudo atropelado. E muito obrigado pelo pessoal aqui da Dogville, por oferecer o espaço e estabelecer com a gente uma parceria. Obrigado mesmo, de coração. A Valesca aí acolheu a gente muito bem. Obrigado mesmo, Valesca. E pessoal, venham conhecer o Duke Bill. E tem uma curiosidade do ornitorrinco, né? Que eu fiquei sabendo esses tempos.
O ornitorrinco, ele é um mamífero É. e É o ele único produz mamífero. leite pela pele. É isso mesmo. E eu não sabia, eu achei uma coisa muito... Fora as outras coisas curiosas dele, né? Mas ele produz leite pela pele. Bom, gente, fica aí esse convite para vocês assistirem o podcast até o fim aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários, curta, compartilha e entrega esse conteúdo aí para alguém que você acha que vai precisar. E vem aqui tomar um café e comer um pão de queijo e manda aí uma mensagem pra gente. E se você quer que a gente leve esse podcast no seu estabelecimento, que a gente vai aí conhecer o estabelecimento de vocês e mostrar e bater um papo, manda aí nos comentários ou manda no direct, beleza? Valeu, até a próxima. Beijo.